Beleza, mas está começando mais um Fala Você Podcast, o seu podcast diferenciado com o tipo de entretenimento que você gosta. Antes de começar o nosso podcast, a gente gosta de sempre agradecer aos nossos patrocinadores, afinal, sem eles nada disso seria possível e estaríamos aqui dando esse entretenimento de vocês, né? A Transágua Rio, @transaguario.rj, distribuidora de águas e caminhão-pipa para você que tá sem água no nosso maravilhoso Rio de Janeiro, que a gente sabe que a nossa distribuidora é maravilhosa, né? Sempre às vezes deixa na mão, de vez em sempre. Então, entre em contato com eles. A Proquímios, distribuidora de produtos químicos, para você que precisa de produtos químicos para cursos e tudo mais, matéria-prima, né? Você também, dona de casa, que precisa de produtos mais concentrados, produtos a partir de R$10. Eles também trabalham, né, já diluídos. A Yalewa, @yalewa.loja, é uma loja de acessórios e tudo mais, o que você precisar de personalizados ele tem. E o bar e restaurante Santo Zé, um dos melhores bares e restaurantes da Zona Norte. No mais, todos os nossos arrobas dos nossos patrocinadores estão na nossa bio, do TikTok, Instagram. Nos sigam também aqui no YouTube e tudo mais. Gostaríamos de agradecer ao grande Diogo, né? Cara, advogado excepcional, pra você que é um possível suspeito, né? Até que se prove ao contrário, todos nós somos suspeitos. Tem aqui o Diogão. Diogo, obrigado por estar participando do nosso podcast, cara. Você gostaria de dar uma introdução, falar algo sobre você? Eu fico muito grato de estar aqui. Estar aqui foi bem difícil para chegar, não posso negar, uma vez que nós levamos algo em torno de 2h30 para conseguir chegar nesse prédio. Eu aviso logo, não estamos em carnaval. E ainda que você tenha muito dinheiro, por favor, fique em casa, gente. O Rio tá perigosíssimo demais. Mas nós conseguimos. E estar aqui, falar ao público, falar sobre o direito penal, falar sobre a nossa vida, o cotidiano. As pessoas me perguntam, e você não descansa, você não viaja? Número 1, deixa pra descansar, pra dormir quando você morrer. Número 2, hoje eu já nem sei mais quando é segunda, quando é terça, quando é sexta. Eu não faço a menor ideia. O tempo ele se tornou tão relativo porque todo dia é um crime diferente. Todo dia é uma história complexa, uma história da qual você entra e tem uma dificuldade enorme de sair. A criminalidade do Rio de Janeiro ela aumenta cada dia mais. Então, ter pessoas como vocês que pulverizam dúvidas, sabe? Aquelas dúvidas que as pessoas têm, vocês, olha, não, calma aí, vamos lá, vamos tirar essas dúvidas, vamos ensinar um pouco mais como agir. Tá suspeito? Liga para o advogado. Falando nisso, tá suspeito? Recebeu aquela cartinha bomba? Não vá à delegacia sem seu advogado. Gente, o criminalista, sem sombra de dúvida, é o porteiro do inferno. Você não sai de lá se não for por nós. Então, assim, fico agradecido por estar aqui, tá? Cara, no Rio de Janeiro não falta trabalho, né? Assim, a gente sabe que eu acho que a maior fonte de renda para um advogado criminalista é o Rio de Janeiro, né? Não tem lugar melhor no mundo para se trabalhar. E a gente nem tá falando de colarinho branco, que são os crimes econômicos, ou então os azuis, que são os trabalhadores. Não, nós estamos falando de tudo. O Rio de Janeiro é, de fato, o palco da criminalidade nacional. Eu ia falar até a sigla de uma facção criminosa que manda agora quase que a nível internacional já. Mas o Rio, ele abastece, ele é berço de inúmeras facções. E isso não encontra em outro estado. Sim. Então, assim, é diferente. O Rio é tudo em relação a isso. Inclusive, essa facção, ela tá pra entrar na lista, né? É complexo, mas aí, hoje em dia, se você é morto por fazer um sinal, o que dirá sobre falar de facções? Tem isso. Esse é o mal, esse é o karma do crime também. Todo mundo é alvo de tudo. Sim. Eu ia te perguntar qual é a maior dificuldade de ser um advogado criminalista, né, cara? Um deles você já falou que é não ter vida, né? A qualquer momento você tem que ser acionado e você tem que correr pra defender alguém. Mas sobre risco, assim, risco real de algo que você não conseguiu resolver, acontece bastante? Não. E não porque eu sempre consigo resolver tudo. Na prática, eu vou resolver tudo, sempre. Eu vou soltar todo mundo, sempre. O que a gente tem que ter uma certa cautela... O que você tem que ter cautela você vai soltar todo mundo quando? O erro do advogado jovem e também do crápula ali, do rábula, meu tio falava sobre isso, é achar que você pode pegar 100 mil de um cliente, ou 5 mil, ou R$1.000 dele, e prometer que você vai soltá-lo em 2, 3 dias depois, ou um ano depois. Realmente você não tem esse gerenciamento.
Você nunca vai gerenciar isso. Isso não faz parte de você. Você lida com a promotoria, você lida com o judiciário em peso, você lida com os erros cartorários. Então, se eu tivesse preocupações, se eu tivesse que exalar aqui preocupações que eu tenho, eu tenho a minha segurança, por isso eu cuido muito bem dela. Eu tenho a segurança dos meus filhos, eu também cuido muito bem. Você é mal visto na sociedade, isso é um fato. As pessoas não querem falar, mas todo mundo, apesar de olhar pra você e saber que você é uma porra de um deus, porque sem você eles não vão sair de lá, eles vão te ligar. Ah, mas eu sou desembargador federal. Filho, você vai ligar para advogado. Tu vai precisar de um criminalista, Não né? tem outra opção, entende? E aqui eu incorporo também a Defensoria Pública, que são outros advogados também. Então, sem nós, não existe legalidade, não existe fair play, não existe esse equilíbrio jurídico. Sim. Então, assim, eu tenho 1000 medos, mas para cada um deles eu também me protejo. Tu vai ali se respaldando, né? Vai com medo mesmo. É o jeito. E nesse caso não tem diferença de um crime leve para um crime mais pesado. Nunca se tem o controle, né? Não. Você nunca sabe como a coisa vai acontecer. Não, hoje eu não, na verdade eu nunca tive esse filtro de crime. Eu atuo em qualquer crime, qualquer assunto nós estamos. O que me chamou muita atenção há um tempo atrás foi nessa época, porque o Rio de Janeiro ele é de maré. E veio essa maré de terrorismo dentro das escolas que vinha dos Estados Unidos para cá. E nós pegamos a defesa de um adolescente que estava tentando explodir a escola, matar os alunos. Então aquilo me chamou um pouquinho a atenção. No entanto, eu não tenho pudor algum em defender. Eu defendo qualquer crime e ameaça a violência também, os clientes, a família do cliente às vezes, às vezes, tá? Eles faltam um pouco de gerenciamento de inteligência jurídica, porque eles não são estudantes. Então entra a falta do bom senso. Sim. De olhar para o advogado e falar assim, o advogado é culpado de absolutamente tudo. E aí entram as frustrações da família, entra a frustração do preso, entra o inferno que é dentro da cadeia, com 90 graus, 60 graus de sensação térmica, e deságua muito na gente. Mas o advogado, ele é um psicólogo, ele é absolutamente tudo. Inclusive, vale o conselho, né, cara? Calor do Rio de Janeiro que tá fazendo, dá Eu uma li isso segurada, hoje. galera. Não vai não, filho. Não entra não, porque sem a ajuda de um psicopata, você vai ficar preso lá dentro. É loucura. Cara, como você falou que não tem filtro, né? Você já deixou isso bem claro. Sim. Teve algum que você se espantou ou te assustou, ou que você falou, cara, esse daqui foi bem pesado pra mim? Os crimes de morte. Hoje eu posso dizer. Antes eu tinha maior cautela de falar, mas eu não sou um tribuno, mas eu não atuo tanto no tribunal do júri. Não, hoje eu respiro os crimes de homicídio no Rio de Janeiro e agora, se tudo der certo, a nível nacional. Então, sim, os crimes que mais eles causam espanto, apesar de não me impactar. Sim. Mas causam espanto. São os crimes de homicídio, os de feminicídio. Apesar de, já deixo bem claro, recrudescer a pena. Mas vou botar para 40 anos, vou aumentar o crime de... Faz a menor diferença. Não é aumentando a prisão, o tempo de pena que você está ressocializando o preso. Isso é a coisa mais imbecil que se tem em mente. Sim. As pessoas acham que, vamos botar esse cara preso para a vida toda. E aí eu te pergunto, se a gente não tem prisão perpétua no Brasil e esse cara vai sair de lá, é você, o consumidor final desse caos, que tem que decidir que tipo de preso egresso você deseja. O cara que foi quebrado dentro do sistema a vida toda se transformou num animal, querendo matar todo mundo, ou o cara igual em alguns outros países, num direito comparado, que foi bem ressocializado, que trabalhou lá dentro, que entendeu que viver em sociedade é viver em harmonia. Uhum. Mas as pessoas não estão prontas para este pensamento. As pessoas estão prontas em bebê e carnaval. Você acha que tem uma linha do tempo, assim, que a gente poderia desenhar nesse caso da ressocialização, que você acha que, cara, para tornar menos pior e punir, teria que ser pelo menos dessa forma? A ressocialização, a resposta frontal dela é a reincidência. Um preso ressocializado, ele não vai reincidir. Mas aí eu te pergunto, o sistema tá pronto, a sociedade está pronta para receber o egresso? Eu sou filho de preso. Caramba. Será que não estão prontos, eles não estão prontos. As empresas hoje estão prontas? Não. Aí você sai por furto, por estupro, por roubo. Cumpriu 10 anos de pena. E agora você entrega currículo. Pesquisou, eu não vou falar o nome das empresas, mas elas pesquisam. Tem isso, não dá pra te contratar. Esse é o maior mal do Brasil.
o preconceito reina nas cabeças mais inteligentes. Ele reina. E é por isso que a ressocialização não consegue acontecer. A ressocialização ela é interna e ela é externa. A interna, preso acaba de ser é preso ou apreendido, o detento ali, né? O acusado, o vagabundo, e levam para a delegacia. Da delegacia, ele é colocado num porquinho, onde a água é escassa, onde as necessidades é feitas dentro de um buraco e não numa privada. Botou um buraco? Esquece. Você já transformou em animal. Sim. Tá bem? Falando nisso, gente, tem um shopping ela, eu gosto de falar. Caraca, esse daí... É a coisa mais ridícula do mundo inteiro. Eu não sei como que a prefeitura de Duque de Caxias permite aquilo. Certa vez eu entrei por acaso pra levar a minha é a pior filha. coisa do mundo. A minha filha pra ir ao banheiro. Minha filha é menor de idade. Então ela entra no banheiro dos homens. É um buraco. Que shopping transforma o povo duque-caxiense dessa forma, enfim. Isso é uma ressocialização. É você olhar, a pessoa acabar de sair do calçadão de Caxias, entrar no shopping, quando olha, nossa, eu tô sendo tratado dessa forma. Se aquele empresário, aquele cidadão, aquela dona de casa, ou o dono de casa, porque eu também sou dono de casa, entra ali e se sente agredido, imagina o preso, que alguns são inocentes, alguns estão de primeira viagem, alguns são criminosos, psicopatas. Ali ele já entra e olha aqui e fala, putz, aí não tem água, a água é quente. Aí a comida entra podre. Aí a cela que cabe 20 tem 70. Não tem socialização. Aí o preso fala, pô, eu quero estudar. Não tem escola. Tem dinheiro? Tem. Nós somos milionários. Nós somos bilionários. Gasta-se milhões todos Mas os anos com... é burro. Com o sistema penitenciário, O né, nosso cara? sistema, a nossa política é uma política... É uma política rasa. É uma política pessoal, é uma política para a família do político. Sim. Não é uma política pro curral, porque é o curral que vota. Será que não é daí que a gente vê, de repente, esses jovens, né? Porque o jovem, ele almeja muita coisa, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Os jovens têm sonhos, tanto pro bem quanto pro mal. Então, quando você vê lá aquele moleque entrando no tráfico, né? Obviamente, ele quer chegar a um nível tão alto que até mesmo quando ele for preso ou por uma penitenciária, ele não tem que passar por esses lugares, né, cara? Porque se você pega um sistema federal, ainda que eles sejam muito mais isolados, muito mais controlados, tem um pingo de dignidade menos pior do que um Jericinó, por exemplo, né, cara? Sobre a favela. A favela não venceu. A favela não venceu, gente. A favela tem esgoto à luz do dia. A favela tem uma luz que... legal, eu tenho luz direta, mas é gato. A favela tem uma água que não para de correr, mas também é gato. Então, quando aquela criança tá indo pra escola pública, que deveria ser muito melhor, e ela vê um rapazinho que deve ter o quê? 60 quilos? 60, 70 quilos em cima de uma moto de 150 mil reais, e cheio de ouro, coberto com um fuzil que custa 120 mil, ela olha e fala, você acha que ela vai querer ser um cara igual a mim de terno? Que todo dia tá brigando pra levar o alimento pro meu filho? Ela vai querer ser igual aquele rapaz. E aí onde a gente precisaria ponderar. O Estado, ele tenta nos quebrar, nos transformar em corpos dóceis. Ele deixa que aquela criança cresça como um criminoso, porque ele não quer que aquela criança abra a mente, ele não quer que a favela estude. E como eu sei, a favela não só tem mulheres bonitas, ela tem homens inteligentes, ela tem crianças maravilhosas, ela tem futuros empresários, futuros políticos. Vide as pessoas que já estão no poder. Mas a favela como toda, ela é trancafiada nela mesma, naquela corrente de ouro individual que são dos chefes. Eu acho que uma boa chefia permitiria o Estado entrar para servir com que ele serve na pista. E quem sabe se não houvesse um acordo também, já que a gente não pode com esse mal. Uma vez uma pessoa falou isso, foi até um amigo nosso, e como ele foi repudiado. Mas de lá para cá eu nunca mais parei de pensar. Nós não podemos com o mal e nós sabemos que existem acordos que são horripilantes. Mas hoje o que afeta o Rio de Janeiro é o 57. Sim. É o 57. Ontem eu vi na Barra. Eu não estava lá, eu vi na TV hoje pela manhã enquanto eu tomava café. Minha mãe, por acaso, ligou a televisão. Minha mãe tá lá em casa, ela ligou a televisão. Falei, mãe, chega de direito penal na minha vida, calma. Porque a televisão não é nada sobre pessoas do bem. A televisão é sobre pessoas do mal. Verdade. Aí tava lá, o cara entrou, atirou nos turistas. A cidade toda tá feita de 157, essa é a realidade. E 157 não leva dinheiro pra favela. Então acho que a gente precisa começar a fazer bons acordos. Não existem acordos corruptos?
supostamente bons, então na hora da gente fazer bons acordos pra colocar o Rio de Janeiro no trilho. Sim. Vai dar certo. Tu não acha que o 157, cara, ele é um dos crimes, assim, ao meu ver, mais burro que existe? Por quê? Foi o que você falou. 157, ele não traz dinheiro, cara. O cara vai roubar um carro, ele vai se arriscar com uma arma na mão, ele corre o risco de passar um policial, de estar assaltando Sim. um policial, de ser preso no meio do caminho, de ser morto. Aí ele conseguiu pegar aquele carro. Ele vai vender aquele carro por R$ 500 pra dividir, às vezes, com 5 ou pra 10, porque às vezes eles saem em comboio, né? Então, se o cara vai roubar o teu celular, ele vai vender por 100. E aí, no final, cara, quando você faz a somatória, não dá tanta coisa assim, né? Mas depende. Eu tenho um processo que tem 15 pessoas presas. Eu poderia dizer pra ti que eles estavam em cegueira deliberada? Eu não sei. Eu vou dizer pra ti que o meu cliente, que é um contador, é inocente. Essa é uma empresa que a polícia invade e descobre que toda semana ou todo mês chegavam caminhões e caminhões de carros roubados. E ele era um contador da empresa que só fazia pagamento de salário. A empresa é legal, chegavam carros também legais, porque é uma empresa de reciclagem. Os prensadores estão presos. Quem é um prensador hoje? Ele é um cara que está sofrendo naquele sol salgado. Chega o carro, ele está prensando o carro, então ele não faz a menor ideia do que está acontecendo. O contador não faz a menor ideia. O dono sabe. Ou seja lá como fosse, o dono também não sabe. Enfim, alguém sabe. Mas aí a questão é que movimenta-se milhões com um roubo. Mas depende do roubo. Nós não estamos falando de um 57 de um roubo de carga. Nós não estamos falando de um 57 desse tipo de negócio. Nós hoje estamos falando de um 57 que está entrando no ônibus para assaltar o trabalhador às 5 horas da manhã. Sim. De um 57 que está atirando com o dedo frouxo num turista que veio visitar o Rio de Janeiro. A gente está falando de um 57 que está roubando na rua. O carioca, ele anda com uma visão 360 graus. Nem um camaleão enxerga tão bem assim. Ontem eu saindo daqui, com meu notebook no braço, ali perto da Alerj, tinha uns turistas espanhóis, aí eu vi na hora, e assim, é impressionante como eu consigo enxergar o criminoso de longe, né? Então já veio o criminoso na minha direção fumando maconha, e chefe, eu falei, chefe não, irmão, ó, dá licença, pum. Mas quando eu atravessei a pista, já atravessei com visão 360, parceiro. Porque é assim que funciona no Rio de Janeiro. Enfim, que é mesmo, loucura. O cara, quando tá no Rio de Janeiro, ele vai andar. Se ele estiver andando normal, ele tem que estar ligado no cara que vai te assaltar armado, no cara que vai tentar te furtar, na pessoa que vai vir te pedir dinheiro e se você bobear, ela vai te levar alguma coisa, num policial que vai te enquadrar, porque tu tem que saber até como você anda pra tu não ser enquadrado. Cara, você andar no Rio de Janeiro é um inferno, né, mano? Tu não tem paz em nenhum minuto. A gente existe esse protocolo, né? O protocolo bandido. Ontem eu tava sem camisa no meu carro e eu baixei a primeira janela. Tava fumando charuto. Isso, e eu tava sem sapato. Aí eu passei numa blitz, eu não deu tempo de baixar a outra janela, o policial quase que meteu a cara dentro do meu carro. E aí, chefe, tá vindo da onde? Aí começaram perguntas que nem eu sabia responder na hora, porque é tudo muito rápido. E aí eu olhei pra ele e falei assim, esse cara deve estar achando, porque o meu carro é grande, esse cara deve estar achando que eu sou vagabundo, deve estar achando que eu tô vindo de alguma favela, porque o charuto tava pequenininho, parecia uma maconha tamanho gigante. Então, assim, ele até me liberou. Depois que ele falou, o que que você faz? Aí eu expliquei e falei, não, tá bom. Mas somos nós em estado de alerta. São os policiais em estado de alerta. Vídeo, o caso que teve agora do policial que atirou num inocente pelas costas, numa moto, que a mulher dele disse que ia... Sim. Então, assim, parem de achar que negros, que pretos, que morenos se parecem. Parem de achar que tatuados são vagabundos. Parem de achar. Nós somos humanos. O achismo leva ao erro, Meu né? Deus, parem de achar uns preconceitos. Não é porque a pessoa tem uma pele escura que ela é criminosa. Não é porque o cara tem uma tatuagem que ele é criminoso. Parece que a gente tá no Equador, parece que a gente tá em lugares onde se prende por qualquer coisa. É verdade. Cara, a gente falou do achismo. O achismo, você falar a palavra achar no tribunal, seria o maior erro? É o maior erro. Tem uma palavra que eles falam muito nos Estados Unidos, hearsay. Enfim, eu já usei essa palavra no tribunal. Mas achismo não é... O tribunal não é lugar para achismo. Você não tem que achar nada. Ou você sabe, ou você não sabe. Existe uma máxima que para testemunha você não pode perguntar para ela o que ela acha. É o que ela viu, é o que ela soube através de quem viu, e é o que ela presenciou ali no momento, que é exatamente o que ela viu. Mas para vítima, você pode até perguntar o que ela... Mas aí é a vítima. Sim. Porque num caso desse, digamos que o cara sobreviva
da moto. O que você achou que estava acontecendo lá? Então, assim, esse achou que estava acontecendo, ele pode até dizer, não, poxa, é porque quando eu encostei no carro dele, aí são coisas que a câmera não tá pegando. Mas esse achismo, ele pode vir por parte da vítima, por mais de ninguém pode vir. O achismo mata muito. Eu me recordo de uma época aí que eu era adolescente, quando a gente pegou um dos primeiros achismos do Rio de Janeiro, que foi uma mulher que apanhou até a morte na favela. Eu lembro até hoje, como se fosse agora. E por conta de uma questão de criança, e aí descobriram que não tinha sido ela. Ah, era uma que estava sendo acusada de sequestro, Acho que tinha é alguém isso. sequestrando crianças Que e pena. falaram, ah, foi ela, né? E mataram. Que pena. O povo tá tão em alerta. Eu, graças a Deus, não peguei, mas eu tenho um pavor de chegar em algum lugar e... Porque eu vou ter que impedir, faz parte da minha essência. E tá um grupo batendo em alguém. Cara, não dá. Porque você pode dar um chute errado, matar aquele cara que tava matando alguém. E aí você e aí é o aquele criminoso. cara tá no inferno e é você que tá no inferno vivo. Ele tá no inferno morto, vapo. Mas e você? As pessoas querem bater, as pessoas querem atacar, elas querem contra-atacar, porque elas estão vivendo em estado de emergência. O problema é que ninguém tá pensando. Eu até parei de brigar em trânsito. Eu sou um brigão em trânsito. Minhas janelas ficam fechadas, não quero mais saber de trânsito. Vai lá, pisa no meu pé, pede desculpa, não aceitou, vou embora. Chega, não tô Eu podendo agora mais com xingo isso. comigo mesmo, cara. Eu também fazia isso. Eu baixava, eu brigava. Hoje em dia eu xingo comigo mesmo. Eu fico com meus vidros levantados. Eu grito comigo. Eu brigo comigo. Paciência. Cara. Pra eu não ter que Estamos me no envolver Rio com de esse tipo Janeiro. coisa. Eu costumo chamar no Instagram de Réu de Janeiro. Mas é verdade, É. cara. Nesses tipos de situações, de linchamento e tudo mais, tem como você converter através de uma comoção, de um júri, alguma coisa assim? Tem, mas depende. A gente não tá falando de um pai que acaba... Hoje, eu olhei o TikTok ou o Instagram, acho que foi o TikTok. Em algum lugar desse Brasil, um rapaz de 61 anos foi linchado até a morte porque tinha sequestrado uma menina de 8 anos, não sei. De 9 anos. 9 anos. Ela Isso. falava o nomezinho dela. E ela tava debaixo do piso. Eu tava entrando no meu banho na hora. Eu falei assim, graças a Deus. Eu nem quis saber quantas vezes ele estuprou aquela menina de 9 anos. Eu só dei graças a Deus por ouvir a voz dela. Sim. E aí, a pessoa que matou ela é criminosa. Ela é criminosa, ela matou. E se você falar que tá errado, então muda de país. Vai pro Texas, onde você pode matar. Sim. Aqui no Brasil é crime. Agora, como eu vou enxergar isso no tribunal, é evidentemente que eu vou pedir um homicídio privilegiado pela violenta emoção. Eu não sei também como eu vou lidar. Sim. Não sei. Não sei se eu vou pegar o cara, vou enforcá-lo se ninguém me impedir. Porque você vai ficar cego. Tem algumas coisas, alguns fatos que existem no Rio de Janeiro que não acontecem em mais lugar nenhum. E a nossa mente, ela também precisa estar preparada para recepcionar esses fatos. Então, sim, a gente consegue uma violenta emoção e comover o júri. O conselho de sentença, eles têm uma tendência muito grande a se comover, porque ele entende que o seu crime foi para proteger alguém, e seu crime foi por um instinto humano que é permissivo. Isso é um símbolo coletivo. Sim. Entende? Sim. É uma inconsciência coletiva, como os filósofos chamam. Você acha que é muito difícil, cara, mudar determinadas situações de leis? Porque o que acontece? Igual dessa situação da menina. O cara já tinha sido preso outras vezes por esse tipo de abuso, né? Não vou falar o nome Sim. por causa Certo. pra não cair. Por causa desse tipo de abuso, né? Então, ele já tinha passado por essa situação e tudo mais, chegou a ser morto, o que eu também acho burrice, porque o cara foi morto, ele não vai Acabou, pagar por tá em aquilo. paz. Ele tá em paz, quem sofreu foi a menina, que vai É. ficar aí pro resto da vida com esse trauma. Mas existe uma forma de que você vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que alguém chegue e comece a mudar esse tipo de coisa. Olha, o cara foi preso por essa situação, então vamos mudar a forma como ele vai ser penalizado para que não ocorra novamente ou algo Vamos desse ressocializar. Ah, mas castração química. Cara, eu não acho que deva existir a castração química. Apesar de, embora eu não aceite, tem alguns que são reincidentes específicos no crime de estupro. E esses caras, na minha mente, como pai, não deveriam mais existir. O cara estuprou uma vez, prende ele. Ele vai tomar 8 anos de pena. Ele vai passar o pão que o diabo amassou. Ele vai ser estuprado porque ele vai ficar no presídio de outros estupradores. E estuprador não estupra quem é da idade dele, não estupra quem é da idade, não estupra a pessoa de estatura dele. Afinal de contas, ele quer alguém que seja inferior, né? inferior a ele, entende? Sim. Mas voltamos à estaca zero. Vamos ressocializar esse cara. Vamos notar o preso, vamos perceber. Se você prende o cara por 8 anos ali, aí ele vai cumprir os 2/5 de pena,
depois ele vai pra rua, pro semiaberto, aí ele cumpre mais um pedaço da pena. Se nesse período nós pudéssemos observar o preso, ó, esse cara é psicopata, psicóloga nele. A gente tem profissional pra caramba. Tem mesmo. Vamos estudar o cara. Vamos olhar pra eles e não como corpos. Vamos olhar pra eles como seres humanos que eles vão sair de lá, pô. Vamos dar uma comida que seja justa. Uma comida... Dê arroz, feijão e ovo. Mas não dê comida podre. Dê água. Não precisa dar gelada, mas dê água. Bota pra estudar, bota pra trabalhar. O preso quer estudar e quer trabalhar, mas não tem estudo, não tem escola, não tem trabalho. Eu olho pro Bangu, pro complexo de Bangu, eu já vi aquele lugar estudando, já vi escolas ali, e hoje eu vejo escolas que estão vazias, escolas, tá sem professor, porra nenhuma. Dinheiro pra caramba, a gente é bilionário. Eles que não querem, né? Vagabundo, na verdade, sabe quem é? É o político. Eu não sei como é que até hoje, e eu não tô fazendo apologia ao crime. É que macho fala pra macho. Eu não sei como é que até hoje as pessoas não foram na casa dos políticos. Olha só, pelo amor de Deus, não vai sair não. Ou sai daí pra fazer história na política ou nem sai. Fica aí, né? Mas o povo só quer saber de carnaval. Então quer saber? Que sejam assaltados. Que sofram. Vai existir um gatilho em algum momento no povo, que o povo vai falar assim, ó, igual na época dos meus avós. O povo volta a ter voz. O povo vai pras ruas. O povo quer paz. Ainda que pra isso tenhamos que ter dias difíceis. Tá faltando isso pro povo. Sim. O povo se conforta com projeto pé de meia, com Bolsa Família. O povo se conforta com a picanha muito cara. O povo se conforta com o seu ônibus que não foi roubado e foi roubado do colega. Tá faltando isso. Nos ônibus, uma vez, se você é assaltado, é difícil levar o povo inteiro pra delegacia. Todo mundo desce, Todo segue mundo tua vida e desce, acabou, né? Perdi Parem já de era. seguir a vida. Vamos começar a pensar de forma coletiva. A gente é bilionário. A realidade é que hoje, quando a gente é assaltado, a gente só corre atrás se for um caso de automóvel, de Depende de quem é o imóvel. automóvel também, né? Dependendo também do automóvel, porque às vezes o cara também não faz nem questão. Mas, tipo, um celular, uma carteira, a gente já normalizou tanto no Rio de Janeiro que a gente nem se preocupa mais. Porque tu vai numa delegacia, tu vai perder ali 2, 3 horas Porque pra é você uma fazer um burocracia RO. pra você conseguir fazer. Pô, absurdo. E olha que agora você tem RO online. Mas se me faz memória, o crime de roubo, de homicídio, de estupro, esses sequestros, esses RO, eles são feitos de forma física. Mas é muito ruim. A burocracia é pra absolutamente tudo. E aí você pergunta, é o polícia que tá atrasando? Não. É porque você tá vendo 4 meses na delegacia. E tem quantos polícias fazendo? Tem 2. Esse polícia não vai dar conta, ele é ser Não vai. humano. Não vai. Aí eu te pergunto, aí voltamos nós pra estaca zero. Cadê os concursos? Não tem dinheiro. Tem, cara. Tem dinheiro. Tem tanto dinheiro nesse Brasil. Esses dias eu tava conversando com um policial, que é lá da área do nosso restaurante, né? Aí ele tava falando com a gente, cara, eles cobrem uma área que pega ali Quintino, Cascadura, Cavalcante, Nossa. Vicente, uma viatura, irmão. À Vicente, noite. olha o bicho que é lá. Irmão, uma viatura, cara. Aí você me diz, se esse cara for pra uma ocorrência, todo o resto fica sem nada. É isso aí. Então, o primeiro passo pra segurança é justamente fazer isso, né, cara? É abrir concurso, é você dar oportunidade. É você Nós começar... já vivemos essa era de concursos. Era muito bom, eu via... Eu não sou do concurso, mas eu vi muita gente sonhar em ser concursado. E eu vi muitos concurseiros nessa minha trajetória de vida. E, caramba, como eles estão frustrados, porque o concurseiro ele estuda todo dia de manhã. Sim. O dia inteiro, alguns. E aí vê essa escassez de concurso. Quando quando corta esse cordão umbilical entre os concursos e os concurseiros, você tá botando um monte de pessoas para ser proletariados. Para ser o quê? Reféns do sistema. Do sistema que não tem muito dinheiro, porque o sistema é dos políticos. E o político não quer que a favela cresça, não quer que você estude, não quer que você faça um concurso. Ninguém quer que você cresça. Então tá na hora de começar a rasgar esse véu e dizer, olha só, eu tô cagando pro sistema. Eu realmente quero dar um passo à frente. É igual eu falo, sem banho de sangue não tem banho de ouro. E não é banho de sangue literalmente, tá? O sangue aqui nesse caso é o suor. É suar a camisa, é falar assim, olha, meu espírito é sacrificial mesmo, eu topo absolutamente tudo pra sair desse meio em que me colocaram. Não é porque disseram pra você que você nasceu na favela, você nasceu na Zona Norte, você nasceu na Zona Sul. Aquele meio não te pertence. Você pode sair. Você tem que
estreitar os seus laços consigo mesmo, entende? Encontrar Sim. o seu lugar ali na comunidade. Mas é muito difícil, né, cara, tu falar isso pro menino que tá ali, né? Foi justamente o que você falou. Ele vê ali tudo muito fácil, tudo muito perto. E quando ele vai pra rua, ninguém dá emprego. Já começa por aí, né? Até porque o cara já mora em favela, então, Sim. pô, vou contratar esse cara e vai ter uma operação, ele não vem. Vai me deixar na mão, então já não pega, né? Já começa a se tornar Mas depende, tudo né? muito difícil, né? É muito difícil falar pro menino, porque ninguém falou pra mãe. Meus pais me batiam. Se essa mãe dá na cara desse menino, quando ele olha pra moto e fala assim, nossa, eu quero ser um traficante, e ela vilha a mão na cara dele, esse garoto vai olhar e falar assim, não, mãe, tá certo, eu tenho que ser trabalhador. Só que ninguém ensinou isso. E acredite, não é toda criança na favela que quer ser traficante, quer ser ladrão, não. Sim. Tem muitos pais que aprenderam, tem muita gente que mora na comunidade que não nasceu na comunidade. Sim. Então, você precisa começar o quanto antes a pensar agora, igual o Brizola falava, né? Vamos criar mais escolas pra gente evitar a criação de tantos presídios? Ou a gente volta a criar muitas escolas e começar a ressocializar o preso interno e externo, ou a gente vai ter um pandemônio. A Covid não é, com todo respeito à Covid, é evidente, mas ela é facilmente comparada ao caos que nós temos. O caos que nós temos leva tantas vidas quantas vidas também inocentes. A violência, ela se equipara, né? A quantidade de mortes que a gente tem hoje. Nós temos de mortes Covid, 24 horas por dia. Nós temos violência 24 horas por dia. As pessoas não comentam. Às vezes a imprensa não pega tudo. Quantas cifras negras a gente não tem aí? Quantas pessoas morreram que ninguém sabe? Quantos crimes estão acontecendo que ninguém tá vendo? Sim. No Brasil, existe um crime que compensa? Que no final o cara vai cumprir lá, o cara vai ficar um ano, botou muito no bolso. Política, a corrupção. A corrupção compensa. Eu também não vou dizer o nome porque todo mundo conhece e todo mundo tem vergonha. Mas nós temos um que estava preso aí pra ficar preso 100 anos. O que seria 2/5 de 100 anos? Ele saiu agora aí, ó. Saiu, tá de boa na mansão dele, na cobertura na piscina. Comendo picanha, provavelmente. Nós temos inúmeros que foram julgados agora nessa era do novo presidente. Foram julgados, ah não, isso foi julgado errado. Ah não, isso foi... Eu sou advogado. Eu tô aqui pela lei. Mas eu moro na porra desse país também. E é vergonhoso você ver o colarinho azul preso porque roubou pra comer, porque não tinha dinheiro. E a gente vê o colarinho branco solto porque roubou de quem não tinha o de comer. É uma realidade dura. A gente precisa de um gatilho. Algum gatilho vai ter que ser acionado. Mas a hora que ele for acionado também a gente vai passar a era difícil pra gente começar a revitalizar a coisa. E, cara, uma coisa que eu não compreendo, né, na política, no meio do crime político. O que acontece? Você é traficante, né, ou qualquer outra coisa. Se você matou, você roubou, você pega associação com tráfico, enfim, uma série de coisas, Você pega né? o Formação de tráfico, quadrilha, associação, tráfico. um monte de coisas, né? E aí você vai ficar ali uns 15, 16 anos, dependendo, né? O Marcinho VP tá aí há anos, né? Não, mas aí depende muito do crime que você praticou. Sim. As penas, elas são de acordo com cada caso. Aí você cumpre um tempo daquela pena, e aí você vai para o semiaberto, você cumpre mais um tempo, e aí você vai para a rua. A porta de entrada hoje são as casas de custódia, as audiências de custódia. Então ali vai ser... Elas nem são mais soltando. Como a Maré, teve uma época que se soltou muito tráfico. Porque de fato o tráfico ele não tem uma vítima direta. Mas não tráfico armado, era só o tráfico. O cara que foi pego lá com a droga, ele não estava armado. Porque o traficante ele tem um kit. Droga, arma e radinho. Então quando não tinha arma, era mais fácil. Solta esse cara aí. Soltar esse cara não significa que esse cara... a justiça não o viu, não. Ele vai responder um processo. Sim. E eu sempre digo, foi solto na custódia? Cuidado. Porque o mal que você faz aqui, ele vai bater na sua porta. Às vezes é melhor permanecer preso nesse primeiro momento, o advogado te soltar numa boa, do que você ser solto na custódia e depois você receber a sua condenação no semiaberto. Aí digamos que você agora é um evangélico, é um protestante, é um católico, ou é um espírita, tem uma faculdade pronta, 5 anos depois com 2 filhos, e aí, vapo. Aí tua cabeça já é outra, né, cara? Pra tu poder entender tudo isso que aconteceu. Nós tivemos um caso assim. A gente no escritório faz uns milagres. É mesmo? Milagre. A gente é milagreiro.
nós fizemos uma harmonização de um rapaz, eu não me recordo qual foi o crime dele, mas eu acho que ele pegou 8 anos. Ficou preso um tempinho, aí permaneceu 8 anos solto, 7 anos solto. Nesses 7 anos, nunca mais cometeu crime. Fez família, virou engenheiro, trabalha 6 anos na mesma empresa e chegou a mandar de prisão. E aí? Foge, deixa o pai trabalhar. Fizemos uma loucura espiritual ali naquele processo. O juiz olhou e falou assim, cara, você tá certo. Não tem bom senso. A lei atrapalha a justiça. Não tem bom senso em prender este cara. Porque assim, se a pena é pra ressocializar, e nós já falamos que aquela porra não ressocializa ninguém, o que você vai fazer com aquele cara com 2 filhos, com uma faculdade, com 6 anos, um patrão ama o cara, vai botar numa cadeia? Você vai transformar, porque você quer que todo mundo fique preso a vida toda e vire um bicho lá dentro, você vai transformar um cara de bem em um animal. Aí ele vai voltar a cometer crimes. É natural que isso aconteça. Eu nem mais julgo, não julgo mais. É o que vocês querem. Sim. Ah, Não, e aí, voltando nesse caso, né? Aí, por exemplo, o cara cometeu todos esses crimes, né? Ele pegou lá um porradão de pena. Sim. Ficou lá pro resto da vida. Agora, a gente pega um político, por exemplo, que ele foi preso, né? Por associação criminosa e tudo mais. Porque o político a gente sabe que ele mexe com tudo. Ele vai mexer com o contraventor, com o traficante, ele vai mandar matar uma gente. ordem enorme. É uma gama de coisas, né? O cara às vezes vai ficar ali 3 anos, vai cair na lei de ficha limpa, mas daqui a 8 anos ele vai poder se eleger de novo. mas depende também. Infelizmente, eu não posso generalizar. Nós temos políticos presos há muito tempo. É porque a gente acaba olhando... Eu mesmo acabei de falar de um político que todo mundo deve ter ódio dele, porque realmente ele tinha que estar preso. Mas a prisão deles é diferente. A cadeia deles é diferente. O regime, apesar de igual, é olhado não pelo meu juiz, pelos juízes que estão vendo aqui. Eles estão numa instância superior já começam lá em cima. Já começam... Então a coisa lá em cima, ela não é... O direito penal, é igual, teve um político aí que falou, né? Ah, o direito penal não é do Sérgio Moro, não é daqui. Acho que era do Paraná, não me recordo. Eu vou chamar da região do Sul. Mas nós temos o direito penal do Rio de Janeiro. Nós temos o direito penal do Sul. Nós temos. Prende-se muito aqui porque aqui comete-se muito crime. Então até a penalidade, a VEP, que vergonha que eu tenho da Vara de Execução Penal do Rio de Janeiro. Eu tenho vergonha de vocês. Como um todo. Porque a Vara de Execução é isso, ó, binômio. O cara foi condenado, ele cumpriu a pena, ele tá no semiaberto. Então vamos colocar... O semiaberto, ele é pra ressocializar. É pra tirar e colocar aquele cara da sociedade. Ele entra e sai. Fica nessa jogada, né? Mostrar pra ele, ó, você tá pronto? Tá pronto, não tá pronto? Aí agora a VEP deu, maré, deu pra olhar e falou assim, não, ele cometeu um crime lá atrás horrendo. Falta muito tempo de pena. Então rasga essa porra de lei. Rasga essa lei, é o que eu tenho falado. A minha sustentação oral me prenda, então. Tenho falado aos desembargadores, doutor, então vamos rasgar a lei. Porque é proibido, isso não existe. Aí criou-se o quê? A jurisprudência para dizer que o juiz pode, a bel prazer, embora o preso tenha o binômio. Tempo objetivo, que é o requisito objetivo. Tempo. Ele cumpriu a parte que a lei manda? Cumpriu. Então ele pode ir pra rua, não pode? Pode. Requisito subjetivo. Ele teve penalidade dentro da cadeia? Não. Teve bom comportamento? Teve. Então bota esse cara no semiaberto. Mas nós, como sempre, os bundões, a gente olha e fala, cara, olha só, o Rio tá assaltando muito, o Rio tá roubando muito, esse cara pode ir de VPL, pode não voltar. Por poder, ou pelo quê? Pelo seu achismo, eu vou deixar esse cara preso. Viramos o Equador. Estamos prendendo quem não tem que ser preso. O Rio, eu falo muito da Alice no País das Maravilhas. O Rio prende, o Rio mata, e depois o Rio descobre se era inocente ou se não era inocente. Réu de Janeiro, isso daqui. Inferno esse lugar. Aqui é diferenciado, Hoje eu tô agressivo. Cara, na área criminalista, como um todo, que tu fala, irmão, igual no Rio não tem. São Paulo é perigoso. Nordeste é perigoso, mas igual o Rio não tem, porque nós ostentamos tudo. Nós temos facções, nós são 4 facções, nós temos a narcomilícia, nós temos a milícia, nós temos os aventureiros, nós temos um pedacinho da polícia corrupta. Um pedacinho. É, porque ou um pedacinho ou um pedação, mas de fato
Não são todos. Não, isso Conheço daí não. muitos policiais honestos. Tanto é que são os policiais que batem firme no crime. Mas, infelizmente, esses também são sufragados pela criminalidade. Até do próprio seio. Faz parte. Você já chegou a perder algum caso que você jurava que tinha a probabilidade de ganhar? Não que era certo, né? Porque a gente sabe que na advocacia não existe caso certo. Já perdi. Aí eu recorro até a morte. Graças a Deus eu nunca perdi um inocente no tribunal do júri. Nunca perdi. Mas já fiz bons acordos lá. Já tomei porradas grandes, onde eu olhei e falei... Eu retomei uma porrada de 26 anos esses dias, que eu fui colocado pra morte. Eu fui jogado na cova dos leões. Onde eu olhava pros jurados, esses jurados são leões. Eles já sabem que vão me condenar. Você via nos olhos deles, porque o caso era um caso de repercussão. Não saber lidar com a mídia, esquece, é delírio. Tem que saber lidar. Eu recebo algumas mensagens de repórter e quem tá ao meu lado sempre fala, não responde de cara não, mas eu já tenho as respostas muito prontas. Então eu respondo. Mas a mídia, ela é corrosiva. Porque é ela que tem feito o direito penal ser social. Até o judiciário tem tido medo da mídia. Eles respondem à sociedade hoje em dia. Não é à toa que a gente prende quando não tem que prender. Que a gente mantém a prisão quando não tem que manter. Sim. É assim que tem acontecido. Você acha que a mídia ela influencia muito no resultado final? De forma negativa. É porque ela já tira a própria opinião e joga lá e a galera já vai com aquela... E a mídia marrom, ela edita as coisas. Ela não vai contar a história da defesa. Ela vai contar a história. Então ela pode passar margeando o que o advogado disse, de modo que, simbolicamente, pelo inconsciente coletivo, as pessoas, por um princípio da primazia, já vão olhar ali e falar, isso aqui tá mais palatável. Foi ele que matou, jogou a criança do prédio. Às vezes o cara tinha acabado de chegar em casa. Às vezes o cara estava no banheiro e alguém jogou a criança, a mulher. Mas a mídia falou daquele jeito. E se esse homem que não tá preso passar na rua, nossa. Já era, né? Já era. Eu vejo a mídia vender. E nós vendemos caos. É complicado. Os mercadores do caos, né? Como você disse. Eu chamo meu pessoal. Nós somos mercadores do caos. É uma mercancia intimidadora que eu só vejo aqui. Difícil. A gente vê essa situação da mídia, bom, pelo menos dessa vez foi de uma forma positiva, que foi o caso novamente do menino, né? Lembrei dele aqui. Porque se não fosse a mídia caindo em cima, dificilmente ele... Era mais um preso. Era mais um preso, né? Normal. Ou você acha mesmo que um policial militar que atira numa pessoa de costas, pessoa, acho que não sei se ele é negro, não sei. Ele é negro. É negro, né? E aí, naquela hora da noite, assim, Rio de Janeiro é assim, você olhou, viu 2 na moto, corre. Fato. Eu adoro aqueles memes, nem são memes reais, né? Tem um que a mulher tá chegando na pista, aí ela viu 2 caras chegando de moto, ela pega e joga a bolsa pra dentro do terreno. Aí o cara para a moto, abre a porta e pega a bolsa e dá pra ela. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, cara. assim, é uma loucura. A mídia, nesse caso, ela vendeu porque era fácil vender. Mas imagina se a mídia não tivesse ali. Seriam 2 caras que tomaram um tiro da polícia. Como dizer que aqueles 2 caras não assaltaram? A família mente, segundo o Estado. Sim. A família protege. Então você tem que ter uma certa cautela. Se você não tiver uma prova contundente pra corroborar a liberdade ali, a inocência, eles não vão acreditar na família. É difícil, mas graças a Deus que a mídia pudesse vender tanto histórias ruins como histórias boas. Pena que a gente vende mais as ruins. Eu conheço um rapaz, ele é o ex-marido da minha prima, né? Lá de Caxias. Ele passou por uma blitz, não escutou voz de parada, né? Tava os policiais parados, não escutou voz de parada, os policiais atiraram. Ele tava numa Uno, não tinha isso filme, não tinha nada. Uno? Mal sabem eles que a Uno corre mais do que o Superman, filho. Pô. Aí, cara, atiraram, aí ele foi alvejado 3 vezes, né? Foi pro hospital, preso. Só não foi pior porque os policiais alegaram que ele deu tiro pra cima da viatura. Por isso que eles responderam à injusta agressão. Não tinha arma. Eles não conseguiram apresentar nenhuma arma. Raro, tá? Porque sempre tem uma chama quente, isso né? de vela. É impressionante como aparece uma vela dentro do carro. Aí ele atirou, tá ali. Isso Mas aí. vai fazer um teste, uma perícia não na tem mão. nada, né? Não tem pólvora. Sim. Aí ele não tinha nada.
E como o policial, o tio dele era coronel policial também, ele, porra, cara, vamos jogar limpo? Não foi assim. Vamos Aí, falar a verdade. Aí foi onde, assim, ele ainda respondeu o processo, até mesmo por causa da corregedoria, né? Porque teve que entrar com o processo na corregedoria. Mas tá respondendo até hoje, cara, como um suposto criminoso. aí esse cara não viaja, porque é difícil tirar o passaporte com uma penalidade dessa. Esse cara não consegue emprego porque o setor privativo, que é um setor estúpido, ele só olha pra ver se você tem processo criminal. Pronto, ele não vai abrir o processo, alguns. Não abre um processo pra olhar se você foi inocentado, se você não foi, de que forma foi. É impressionante. Ele só vê lá que tu tem um É uma processo e te exclui, né, cara? É uma cadeia imoral que nós vivemos. Sim. Cara, pra você, bandido bom é o bandido que te contrata? Bandido inteligente é bandido que me contrata. De verdade. Eu postei esses dias. Eu tenho uma moto. E assim, eu já ando sem limite. Então, realmente, às vezes eu tô rasgando os corredores dessa cidade a 100, a 90, a 120, e vou que vou. Bem de levinho. Bem de levinho. Por quê? Número um, a minha moto é uma moto que tem uma facilidade muito de ser vista pelos criminosos. E eu também não tô afim de ter o desperdício de tempo de tentar ver onde que a moto tá e tudo mais. Eu não quero passar por isso. Então, parceiro, eu rasgo a cidade, mas em velocidade absurda. De moto ou de carro. E eu pergunto para os meus presos e também para os meus futuros clientes. Quem é que você quer quando você cair? O cara que vai te atender na luz do dia ou na luz da noite, que vai rasgar a cidade atrás de você, ele ou a equipe dele, ou o Nutella que te liga, que tá atrás da mesa e tudo mais. Cara, com a gente não é Nutella. Não é. A gente faz, o símbolo do meu escritório é um cavalo de Troia. Nós fazemos qualquer coisa pela defesa. Não tenho pudor algum de dizer isso. Nós vamos a qualquer... Eu falo muito isso. É a qualquer custo. É a qualquer custo. Deixa pra descansar quando morrer. Um advogado vai em qualquer lugar, né, cara? O advogado não tá no telefone, o advogado tá lá com o cliente, né, cara? Vendo o Mas crime. o advogado pode pegar qualquer defesa ou qualquer cliente, mas nem todo cliente pode pegar qualquer advogado. Entende? Sim. Você pode se afundar. Tem advogado âncora e tem advogado boia. É difícil. Agora, por exemplo, eu cometi um crime. O que eu não posso fazer? Falar. Ser preso. Mas digamos que você me ligou, acabou de matar alguém. O matar sempre tem uma história melhor do que a outra, né? Você ligou e a pessoa, infelizmente, você acabou de matar. Vamos do cara. Não vamos do crime mais fácil, que é o crime que você matou por violência e emoção, não. Vamos porque você perdeu a cabeça e acabou de matar, o corpo tá ali. Eu ligo pro cliente, ó, sai daí e deixa que eu resolvo. Sai daí, não seja preso, eu resolvo. Eu vou pro local, é imoral, mas é a defesa. Eu vou pro local, vejo como as coisas estão, espero que alguém da família já tenha chamado a ambulância, porque é uma coisa que eu sempre pergunto, chama a ambulância. Chama você mesmo. Chama você mesmo, porra. Porque você não quer que a pessoa morra. Você agiu nos primeiros segundos. Os posteriores são os piores da sua vida, onde bate o arrependimento. Então chama a ambulância, sai daí. Eu vou ao local, resolvo a situação toda. Dias após, eu apresento o cliente. Se for para apresentar para ser solto, para apresentar para ser preso, infelizmente eu nunca apresento o cliente. E nunca vou pedir para cliente meu se entregar. Eu não entrarei no inferno, não vou obrigar ninguém a se entregar, tá bem? E a entrar lá. Mas digamos que você foi preso em flagrante ali. Então, a família me ligou. A única coisa que eu pergunto, gente, olha só. A família chegou, olha a cor do carro, olha o número da delegacia que está no carro. Pergunte para onde está indo. Porque qualquer estado, qualquer cidade, ela tem inúmeras delegacias. E é difícil demais eu descobrir. Então, eu sempre quero chegar primeiro à delegacia. Mas não importa o que aconteça. Não consigo falar com o advogado, mas sabe que o advogado vai dar a vida para chegar? Só falo na presença do meu advogado. O silêncio, ele não comete erros. Foi até um padre, que eu não me recordo o nome, que falou isso. E não fale. Não cometa esse erro de... Não, fala assim que aí vai ser melhor pra você. Não, fala assim porque o seu outro corréu tá na outra sala. O dilema do corréu, né? Tá do acusado. Tá na outra sala. Não fale em hipótese alguma. Quem tem que fazer o trabalho de investigação é a polícia. É a autoridade policial. E não você. Entendi. Então essa é uma dica. Agora, se manter foragido não é crime, nesse caso? Eu não gosto da palavra foragido, eu gosto da palavra que eu tô me mantendo defendendo solto. E mais uma vez sobre os milagres. Há uns anos atrás, nós conseguimos em Brasília o direito de um cliente nosso que se defendia solto responder ao processo por videoconferência. Caramba, legal. Porque a promotoria vem querendo humilhar o direito penal.
A ampla defesa, não, ele tá foragido, se ele tá foragido ele não tem direito. Quem tirou o direito das pessoas agora? Que estado de sítio é esse que nós tiramos? Não funciona desse jeito. Não é porque o cliente está se defendendo solto, conhecido vulgarmente como foragido, que ele não tem direito de participar de uma audiência, que ele não tem direito de participar de um tribunal de júri. Ele tem direito. Me diga onde está, em algum lugar que tiraram. Eu consigo vários. E isso há muitos anos atrás. Eu me recordo que foi a nível nacional que isso brilhou. Entende? Se hoje a gente tem tanta audiência online, eu não teria o porquê você já não mais... A Covid, mais uma vez, fez isso. Ela mudou vidas, né? Verdade. A Covid, ela transformou o modo como o judiciário age, né, cara? Assim, os julgamentos, né? Porque antigamente existia uma burocracia maior de você ter que estar ali presente, né? Sim. A Covid, pelo menos, dentro de tanta tragédia, ela trouxe algo de bom, né? Pra dentro do... Ela demonstrou pra gente que nós conseguimos viver em harmonia no coletivo e no individual. Os home office. E as empresas perceberam que elas têm muito mais proveito, muito mais funcionamento pelo home office. Isso é verdade. Entendia-se que, no home office a pessoa vai descansar, ninguém descansa. Percebeu-se também que não é porque você tá em casa que você tá dormindo. Você trabalha até mais. Verdade. É impressionante. É isso. Porque você dentro da empresa, você vai cumprir ali as suas 8 horas e 20 obrigatórias. E vai pra casa. E vai pra casa. E ali acabou. Você só vai deixar pra resolver no dia seguinte. Agora, você dentro de casa não, né, cara? Até mesmo quem é da empresa, pô, cara, quebra esse galho pra mim. Você já tá aí com tu dentro de casa. Tu não descansa, né? Tu vai numa praia, tu tá com o seu notebook, né? Eu sempre tô pedindo às pessoas que trabalham comigo, eu sempre tô tentando... Às vezes eu sei que eu falo até de madrugada no grupo, peço desculpa, mas ninguém é obrigado a olhar o grupo. Então eu falo porque eu tô sem sono, eu tô trabalhando. Mas respeitar também os funcionários é fundamental para um bom e confortável, né, meio social. Sim, sim. Cara, o rapaz ali já deu o sinal, né? Antes da gente Passa muito encerrar, rápido, né? passa voando. Antes da gente encerrar, eu gosto sempre de agradecer aos nossos patrocinadores. Então, por favor, sigam eles, nos sigam também. Todos os nossos patrocínios estão na nossa bio do Instagram, @falavocê.podcast, em todas as nossas redes sociais, né? YouTube, TikTok, Instagram. Então sigam lá a Proquímios, @Proquímios, @transaguario.rj, @ialeoa.loja e @Santo Zé Bar e Restaurante, né? Cara, eu gostaria de deixar o seu arroba para que as pessoas te conheçam, falar um pouco com o seu público. Eu já vou avisar, o meu Instagram é cheio de guerra, tá? Porque eu só vivo aquilo. Não é igual aquelas meninas fake que botam maquiagem e pessoalmente é outra. Eu sou exatamente aquilo. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho desse caos, nesse Rio de Janeiro, meu arroba é Diogo Macruz. E tá lá e você vai ver bastante sustentações orais, vai ver bastante guerra, vai ver o nosso dia a dia, que não é pequeno. Daqui eu tô indo para um presídio em Benfica, uma casa de custódia, e mais à frente eu vou ao complexo Jericinó, Bangor, num presídio de segurança máxima. Então é isso. Vamos todos seguir. Sem banho de sangue não tem banho de ouro. E sem hora pra parar, né, cara? Sem hora pra parar. Esse carnaval eu quero estudar bastante. Eu preciso doar muito, muito, muito máximo. É isso. Perfeito. Galera, nos sigam, tá? Muito obrigado. Até o próximo Fala Você Podcast. Vocês são sensacionais.